Foi. Boa tarde. Hoje é o dia 21 ou 22? Hoje é 22 de outubro de 2015. Essa é a nossa aula sobre o curso de Debré e a formação da cultura afro-carioca. Por conta da greve, a gente está dando uma aula extra aqui na sala de pós-graduação em filosofia, que gentilmente nos cedeu a sala. E nós temos aqui na nossa aula, além de mim, Marcos Alvito, o meu amigo Marcos, que está filmando, que já vai aparecer depois. Nós temos o Eduardo, olha para lá, o pessoal vê que você fez a barba e tal, né? Com as trancinhas em dia. O Gabriel, a Natália, a Beatriz e o Douglas, além de outros que vão chegar, né? Então a gente vai começar, porque esse vídeo pode eventualmente ser visto por outras pessoas. A gente vai começar rememorando os objetivos desse curso, né? Esse curso é um curso sobre a obra do artista francês Jean-François Debré, que de 1815 até 1831 viveu no Brasil. Teria sido integrante da famosa missão artística francesa, embora haja muito debate sobre essa missão artística, porque efetivamente quando eles chegaram aqui, muitas das promessas que tinham sido feitas não foram cumpridas. Uma delas, por exemplo, a formação da Academia Imperial de Belas Artes, que demorou 10 anos para ter um prédio, demorou 10 anos para ter um pleno funcionamento. De qualquer maneira, Debré se deu muito bem na corte brasileira. Ele logo assumiu o cargo de pintor histórico e se tornou, na verdade, o pintor, e mais do que o pintor, o cenógrafo oficial da corte. O que significa dizer o cenógrafo? Ele era cenógrafo não só para as peças de teatro que eram apresentadas, para as óperas que eram apresentadas, para tudo quanto é tipo de apresentação artística que ocorria na corte, depois, né, da chegada da família real, mas também ele era cenógrafo das grandes comemorações, das grandes ocasiões festivas, das grandes festas oficiais que marcaram o calendário político da corte. Esse era um lado do Debré, que era o lado do artista oficial. E a gente tinha um outro lado do Debré, que ele utilizou esses mais de 15 anos que ele fez no Brasil para uma observação muito intensa das ruas do Rio de Janeiro. Debré foi talvez o nosso maior, o nosso mais dedicado repórter. Claro que o Rio de Janeiro já teve grandes repórteres, mas no século XIX talvez nenhum tenha sido melhor do que o Debré. Na exposição que a gente viu no Centro Cultural dos Correios, havia uma sala que era exatamente isso, Debré repórter. E por que a gente poderia chamar o Debré de repórter? Aí eu abro para vocês, vamos lá. Que características na obra do Debré levam a gente a falar quase que de uma reportagem sobre as ruas do Rio de Janeiro? Mais simples, mais, sei lá, não necessariamente uma importância tão grande como o da corte, como seria frequentar os acontecimentos em si nas ruas do Rio. Mas ao mesmo tempo que era um acontecimento simples, né, revelava muitas coisas nos detalhes. Vocês podiam dar exemplo? Como a gente analisou assim, muitas imagens que mostram, né, quando o senhor sai com seus escravos para passear, né, a gente vê a questão da hierarquia dos escravos, né, como o senhor se portava, como ter escravo era uma questão de status, né, mostrarem aqueles escravos. Uma cena que poderia ser simples, né, cotidiana, o senhor sai para passear com seu escravo. Por um lado ele é repórter, porque sem dúvida ele registra uma série de coisas que ocorriam nas ruas do Rio de Janeiro. Mas por outro lado, ele não é bem um repórter, né? O que impede a gente de chamar ele totalmente de repórter? A parte escrita. A parte escrita? Não, o que impede a gente de chamar ele de repórter é porque ele, com certeza, ele vivenciou as ruas do Rio de Janeiro. Tem inclusive uma gravura dele no meio da rua, com um óculos, que eu falei na aula passada, ontem na verdade, com um chapéu feito de jornal, o que dá a entender que ele improvisou esse chapéu. Ele estava passando na rua, viu alguma coisa interessante, um batuque, um ajuntamento de negros, um velho tocador de oricongo, como ele retrata, né? Ou às vezes outra coisa, uma conversa, um grupo de escravos presos em Limbambo sendo carregados, enfim, qualquer coisa que fosse interessante para ele registrar, né?
Ele não era repórter porque, embora ele fizesse esse registro, ele acabou construindo com essas aquarelas, ele depois escolheu, ele depois selecionou essas aquarelas para o livro, para o Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Então, quando ele seleciona, quando ele escreve um texto, só 15 anos depois é que ele publica, depois de chegar no Brasil, 16 anos, em 1831 é que ele publica o primeiro volume, né? São 3 tomos da obra. Ele teve muito tempo para refletir, ele teve muito tempo para investigar, mas ele não quer somente registrar realisticamente como talvez um repórter quisesse. A ideia de repórter, a gente fica pensando que ele está simplesmente documentando, contando como eram as ruas do Rio de Janeiro. E a nossa hipótese nesse curso é que ele era muito mais do que isso. Ele era muito mais do que um documentarista. O próprio Luiz Felipe Alencastro, no texto de ontem, ele chama a atenção disso. Ele fala, ele não era só um documentarista. Ele era também alguém que faz o quê? Que tenta uma interpretação da sociedade brasileira, não é? Construída com pena e pincel. Construída tanto pelo que ele escreve, quanto pelo que ele pinta. E que depois é transformada em gravura. Por que as aquarelas foram transformadas em gravura? Como a gente teve uma greve de 3 meses, eu devo alertar que tem muitas coisas que talvez vocês não se lembrem, mas que é importante a gente reforçar. Por que as aquarelas que ele foi juntando ao longo do tempo foram transformadas muito tempo depois em gravuras? Porque a aquarela não pode ser reproduzida. Pelo menos na época, a aquarela não podia ser reproduzida. A época, para você colocar imagens no livro, elas tinham que se transformar em gravura. E no caso do Debré, elas foram transformadas numa técnica de litogravura, que usa pedra. Certo? Ora, nessa transformação de mais de 1000 aquarelas em cerca de 300 gravuras que aparecem no livro, vejam bem, 700 ficaram de fora. Ele faz uma seleção do material, a maior parte ficou de fora. Então, se ele seleciona é porque ele tem o quê? Quando a gente seleciona, a gente tem que ter um critério, a gente tem que ter um objetivo. E é esse critério, é esse objetivo que a gente está procurando nesse curso. Nós temos como hipótese, quer dizer, melhor, eu tenho como hipótese, a gente está discutindo isso, a gente tem liberdade, né, de questionar, ontem mesmo, pena que a gente não filmou a aula de ontem, porque teve vários questionamentos a essa hipótese, mas vocês podem repetir esses questionamentos se quiserem, né? A hipótese minha é de que o Debré, usando muito da ironia, ele constrói um relato por escrito e também de forma imagética, relato esse em que ele tenta apontar de uma maneira subversiva para a época, que era contrária aos costumes da época, era contrária aos valores da sociedade branca da época, de que os negros eram os verdadeiros construtores da nação brasileira. Embora ele afirme que o negro é inferior, que o negro tem um cérebro menor, que o negro era infantil, que o negro era um crianção, ele afirma isso esparsamente ao longo da obra. Mas quando a gente faz análise do conjunto, né, da maneira pela qual o negro é representado de uma forma digna, de como ele evita cenas que ele pintou, mas que ele não transforma em gravura, de negros em situação indigna, de negros em situação mais difícil, fisicamente deplorável, ou socialmente deplorável, como no caso do mendiga, né? Ou de um negro que está machucado, que está doente, ele não coloca esse tipo de imagem. Os negros são saudáveis, na linguagem carioca a gente dizia que os negros e negras do Debré são todos sarados, é todo mundo sarado, todo mundo muito bonito, né? Todo mundo apresentado como uma figura, inclusive, clássica. Ele mostra lá na reconstrução, como a gente viu lá na Americanagem, como eles usaram elementos, né, para reconstruir aqui no Brasil a vida deles, né? Releram, a partir da cultura deles, releram quando chegaram aqui no Rio. Perfeitamente. Tem muito isso. Esse curso teve toda uma parte teórica em que a gente falou do Marshall Salles, a gente falou de uma teoria antropológica, né, de uma ressignificação cultural e de como esses negros trouxeram várias culturas africanas para cá e tentaram, através dessas culturas africanas, ler a realidade em que eles estavam inseridos, num outro contexto completamente diferente, que misturava, por exemplo, negros de etnias completamente distintas. Eles tiveram que usar uma língua comum, que passou a ser o português, eles se valeram da religião católica, eles se valeram dos santos da religião católica, eles se valeram dos costumes que eram aceitos na sociedade brasileira, que foram por eles utilizados de uma maneira muito inteligente
para reconstruir, para construir uma identidade negra, que acabou sendo uma identidade afro-carioca. Por isso, o curso se chama, né, Formação de uma Cultura Afro-Carioca. E o Debré teria sido o principal intérprete, o principal intelectual que percebeu esse processo, como a Natália colocou muito bem. Que ele percebeu como através da dança, através da religião, através de uma sociabilidade que se dava sobretudo nas ruas, e que ainda hoje é característica da sociedade carioca, esses negros tenham conseguido se reconstruir enquanto seres humanos primeiro. Antes da gente falar em resistência ao regime escravista, que existia efetivamente, a gente tem que falar em existência. Primeiro eles precisaram se afirmar novamente enquanto seres humanos, para depois, tomados dessa dignidade, e é essa dignidade talvez que o Debré representa nas suas cenas, tomados por essa dignidade, eles passam a resistir de várias formas ao sistema, né? Como a aula de hoje é a última aula antes da apresentação do segundo trabalho, a gente vai passar para a leitura do tema do segundo trabalho, e aí, imediatamente, eu peço a vocês que coloquem as dúvidas que vocês, porventura, tenham sobre o trabalho, tá? Douglas, você me empresta aqui o trabalho? Bom, eu vou ler a questão da resenha 2, né? É uma resenha, ou seja, é um trabalho de livre elaboração por parte de vocês. Vocês são chamados a interpretar, são chamados a dar a opinião de vocês, a construir uma argumentação de vocês, né? Dentro desse mote aqui, dentro desse convite que é feito. Então, eu vou ler a questão. Desenvolva uma análise conjugando texto e imagens. Esse conjugando é muito importante, né? Que não é para fazer uma análise do texto e depois uma análise da imagem. Afinal, o leitor, ele lê o texto e ele vê a imagem, na mesma hora praticamente. Então, é de que maneira texto e imagem dialogam. Da viagem pitoresca e histórica ao Brasil, tentando perceber de que forma a obra de Debré responde às 3 questões colocadas por Albert Boime acerca da forma de retratar o negro para o público europeu do século XIX, conforme explica Slemmes. O Albert Boime é um especialista que escreveu uma obra com essa temática exclusiva, como os negros africanos eram representados no século XIX. E o que o Boime descobriu? Ele descobriu o seguinte, que basicamente havia um debate na Europa a essa época acerca do negro. E as imagens que eram produzidas, queira ou não, elas eram peças propagandísticas desse debate. Por exemplo, elas eram a favor ou contra a abolição. Por exemplo, elas reconheciam ou não a humanidade do negro. Elas reconheciam ou não a possibilidade do negro, segundo a perspectiva da época, evoluir, melhorar, ascender, não só socialmente, mas intelectualmente, moralmente, etc. Aí, essa citação é do historiador norte-americano radicado no Brasil, um grande historiador, Robert Slemmes, que diz assim, um artigo que a gente leu para um curso, que não é sobre Debré, é sobre Rubendas, né? Mas que foi usado como nosso norte metodológico. O historiador da arte, Albert Boime, argumenta que as representações sobre o negro no século XIX tendiam a situar-se dentro de determinados perímetros temáticos, ou seja, as representações são muito variadas, mas quando você dá uma olhada nelas com calma, você vê que basicamente elas estão tentando responder 3 questões. De acordo com Boime, o artista ou qualquer observador desse período que retratasse negros para um público de origem europeia, vocês lembram da frase do Boas, que é citada pelo Salles? O olho que vê é um órgão da tradição. Então, na verdade, quando se olhava para os negros, no século XIX, você olhava com que olhar? Com um olhar produzido social e historicamente naquela época, com as preocupações daquela época. É aquilo que o Durkheim chama de fato social. O que é um fato social? Por que ele diz que o fato social pode ser analisado como se fosse uma coisa e ele tem a força de uma coisa? Porque são as concepções e os valores da sociedade nos quais a gente é socializado, nos quais aí a gente poderia chamar o Bourdieu, o nosso inconsciente vai ser domesticado segundo esses valores. E você jamais vai olhar, na verdade, para outro ser humano e ver o outro ser humano tal qual ele é, se é que isso existe, né? Eu vou olhar para o Eduardo, para o Gabriel, para a Natália, para a Beatriz, para o Douglas, e vocês vão olhar para mim, e nós vamos olhar para o Marcos, através de concepções que foram, na verdade, estruturadas pela sociedade. A gente pode ir contra essas concepções, tá certo?
Mas para a gente ir contra, a gente primeiro tem que ter consciência de quais são as concepções, de qual a tendência que a sociedade tem a olhar um homem, aquilo que é considerado um homem, aquilo que é considerado uma mulher, aquilo que é considerado um velho, um jovem, um negro, um branco. São concepções que não correspondem à realidade. São concepções de criação histórica e sociológica, né? Branca é essa folha e essa é a minha cor. Mas histórico e sociologicamente no Brasil, eu sou branco. Se eu for para os Estados Unidos, mostrando aí a diferença histórica e sociológica, eu não sou branco. Nos Estados Unidos eu sou latino. Não é? Se eu chegar na Europa ou em determinados lugares, já vão pensar que talvez eu seja árabe. Ainda mais com esse nome Alvita, né? Um terrorista, né? Eu sou meio homem-bomba. Então, de qualquer maneira, quando ele diz que o artista que retratava negros, ele se posicionava em relação a 3 questões, é porque a época produzia um olhar sobre o negro que tinha essas preocupações, tá certo? Então, quais são as 3 questões? Primeiro, a desumanidade do sistema do escravismo e seu efeito desumanizante sobre ambos, o senhor e o escravo. Segundo, a questão da competência dos negros e sua capacidade de integrar-se na sociedade dominante. Terceiro, seu potencial para subir além do seu estado selvagem e alcançar um nível de esclarecimento espiritual. Então, na verdade, a sociedade estava obcecada em relação a 3 questões sobre o negro. A primeira era, o sistema escravista desumaniza? Ele desumaniza o negro ou o senhor? Ele desumaniza o negro e não desumaniza o senhor? Ele desumaniza os dois? Ele desumaniza? Havia quem dissesse que não. Havia quem dissesse que, na verdade, o sistema escravista tinha um projeto civilizatório. O bispo Azeredo Coutinho, no século XVIII, por exemplo, defendia aqui no Brasil, né, a escravidão, dizendo que, a partir de 2 argumentos, eu li esse texto, tinha uma professora de História Econômica fantástica, chamada Bárbara Levi, que ela, para a gente fazer trabalho, a gente tinha que ir na Biblioteca Nacional, buscar livros que só tinha na Biblioteca Nacional, porque não tinha biblioteca. E um deles era sobre o bispo Azeredo Coutinho, né, era do bispo Azeredo Coutinho, importantíssimo, e ele dizia isso. Ele dizia, primeiro, as nações africanas são independentes. Você vê a falácia, né? E, portanto, nós não devemos nos meter em questões diplomáticas de outras nações que são livres e soberanas. Se elas querem vender seus cidadãos como escravos, não podemos nos opor a isso. Como se esse tráfico de escravidão e mercadoria não tivesse sido organizado por conta da demanda europeia. Já havia escravos na África, assim como havia escravos na Grécia, como havia escravos em Roma, mas no caso dos escravos de Grécia e Roma, eram escravos de mercadoria. Os escravos africanos não eram escravos de mercadoria, né? Eles se integravam nessas sociedades, eles na verdade eram prisioneiros de guerra. Enquanto que essa escravidão mercadoria, ela começa a ser utilizada, esses prisioneiros de guerra começam a ser vendidos e trocados por bens, na medida em que você tem a demanda do europeu, que vai trazer outros produtos para trocar com esse negro agora que está sendo transformado em mercadoria. É falaciosa essa afirmativa do Azeredo Coutinho, mas a outra afirmativa era ainda pior. Até hoje utilizam, né? Mas a outra afirmativa é sim, se compara, não tinha mal nenhuma escravidão, tinha escravidão na África e solta aquela bomba assim, os próprios negros vendiam os negros, tá certo? Bom, então se é assim, o nazismo também não tinha problema. Porque em vários campos de concentração os nazistas colocavam os próprios judeus para controlar os judeus. Em toda a história sempre houve aquele disposto a exercer essa função, seja de feitor, seja de traidor, né? Seja de puxa-saco dos poderes constituídos, como a gente viu na reunião de ontem do Departamento de História. De qualquer maneira, e reunião do Departamento de História também é história, não é? De qualquer maneira, a segunda questão levantada pelo Azeredo Coutinho era pior ainda. Ele dizia que se esses negros, se esses africanos não fossem escravizados, as suas almas arderiam no inferno. E que pelo menos a escravidão, ao batizá-los, você lembra que a Belle Carache fala disso, dessa questão do batismo dos negros? Foi outra autora que a gente utilizou bastante no curso. Se eles fossem batizados, as suas almas estariam salvas. Então viva a escravidão, né? Porque ela salva do inferno milhares de almas. Essa é uma discussão. A segunda discussão era se os negros tinham capacidade de integrar-se na sociedade dominante. Isso é uma preocupação, por exemplo, de todos os intelectuais brasileiros no final do século XIX e início do século XX. A gente pode ou não ter uma nação brasileira composta de negros, de mestiços, de índios. Sua cidadania, né?
Eles merecem, eles são capazes, a gente vai conseguir integrar, ou eles são selvagens e não adianta. A gente tem que trazer europeus, a gente tem que mandar os caras de volta para a África, né, para a gente ter uma nação, porque tinha muita gente que dizia isso, certo? Depois da abolição, e até antes. E a terceira, será que esses negros deixam de ser selvagens e podem alcançar o esclarecimento espiritual? Para o Gobineau, por exemplo, que teve no Brasil em 1870, não. O negro, para ele, tinha uma capacidade moral diminuída. Ele era incapaz de perceber o que era o bem e o que era o mal. Ele era capaz de ter uma religião plenamente desenvolvida. Ele tinha apenas superstições, que é aquilo que o Nina Rodrigues vai retomar falando do fetichismo dos negros. Quando ele está falando de fetichismo, ele está querendo dizer que esses negros não têm religião, que eles adoram amuletos, que eles acreditam na magia, que aquilo não é religião, que aquilo não é uma visão de mundo, que aquilo não tem uma coerência. Então essas três questões governavam o olhar que havia sobre os negros no século XIX. E a questão aqui, a resenha de vocês, é para tentar identificar no Debré a presença dessas três questões e de que maneira elas são respondidas pelo Debré. Agora, dúvidas sobre isso? Vamos lá. Começando pela Natália, que vai ter que sair mais cedo, então vamos ver se a Natália tem alguma questão em relação à proposta de resenha aí. Não? Tá tranquilo? Você entendeu o que tem que se fazer? Você poderia então explicar de novo com as suas palavras para ficar mais claro ainda, porque a repetição, a redundância é uma coisa importante num momento como esse. Ela faz parte do processo de aprendizagem. Tanto que nós, professores, quando lidamos com os nossos filhos, eles sempre dizem: pai, você já disse isso 15 vezes, já, porque a gente está tão acostumado a repetir que a gente fica com esse cacoete. Mas eu queria que você então falasse com as suas palavras o que você entendeu do trabalho. Bom, eu entendi, né? Se você quiser. Tudo bem. Eu entendi que a gente precisa pensar, né? Esse sistema que o Debré, né, relata no Brasil, que ele mostra esse lado desumano da escravidão. É o lado desumano para quem? É desumano para o senhor, é desumano para o escravo? Também pensar como... Ou é para os dois. Ou é para os dois, né? Pensar como... Também, mesmo que de forma diferente. De forma diferente. E pensar também como, a partir daquilo que a gente viu, né, da apropriação mesmo, da releitura, como esse escravo ele se integra na sociedade, né? Através das pinturas ele mostra que há uma integração do escravo na sociedade. Você poderia citar exemplos Agora, dessa integração? Exemplos agora. Vocês têm exemplos dessa integração do escravo na sociedade, ou do ex-escravo na sociedade? Pronto, já dei uma pista. Das culturas do Debré? É. E sobretudo nas gravuras do livro, que a gente está analisando o livro. Não estamos analisando o conjunto das gravuras. Aquele nosso exemplo dos libertos que são donos de uma loja de barbeiro. Eles estão se integrando à sociedade. Eles são comerciantes, né? Não, no cais? Não, no cais não. Estou falando dos que tem uma loja. Professor, mesmo chocante também. Sim, também. Né? Mas vamos falar então dos dois casos. Vamos começar pelos barbeiros ambulantes. Como é que eles estão integrados? Eles são integrados porque eles tinham noção de quando os outros negros recebiam, de onde encontrar os outros negros. E além disso, a questão dos tropeiros também, que eles sabiam da chegada dos tropeiros, iam para a entrada da cidade e para poder cortar o cabelo, a barba, etc. Antes de eles chegarem, eles tinham toda uma interação com aquela lógica do Rio de Janeiro todo. Perfeito. Não, mas o integrado é só porque faziam tudo, né? Tipo, Sim. que não era integrado era o branco. Perfeito, mas olha só, eu concordo com vocês, estou entendendo o que vocês estão dizendo, mas a gente tem uma questão em ciências sociais que é, a gente está lidando com palavras que são as palavras do nosso cotidiano, tá certo? Integrado numa palavra científica, mas ao mesmo tempo, essas palavras do cotidiano a gente está usando para tentar transformá-las em conceitos, que tem uma definição própria. Então aí levanta-se um ponto interessante. Vocês vão ter que definir, para dizer se vocês acham integrados ou não, o que vocês consideram ser integração, tá certo? Eu concordo com o ponto de vista de vocês. Para mim, esse papo de integração é até um pouco... Como assim?
se ele era trabalhador, se ele construía a sociedade, mesmo ele estando na condição de escravo, né, ele estava integrado. Ele estava integrado de uma forma desigual, ele estava integrado de uma forma injusta, tá? De uma forma até cruel e perversa, mas ele fazia parte do sistema. Só que às vezes esse termo integrado, ele quer dizer no sentido de aceito dentro da sociedade local, que também pode ser um termo interessante. Quer dizer, quando é que esse negro, que já integrava o sistema sem dúvida, quando é que ele vai ser aceito na sociedade local? Aí a gente pode até questionar, será que ele era aceito? Será que o negro hoje está integrado na sociedade brasileira? Está plenamente aceito na sociedade brasileira? Mas a nossa discussão depende de como a gente elaborar o conceito. Aliás, Marcos, quer dar alguma sugestão, falar alguma coisa? Eu te filmo. Vai lá. Não, eu creio que você vai querer falar alguma coisa agora. Até falar um negócio. Só Vai lá. gravar mesmo, né? Ali. Só fica escrito gravar. Vamos lá. Quero ver você dar opinião. Agora fico só dirigindo a cena aqui. Vamos lá. Falando da questão da integração, usando o Debré e questionando isso. O que vocês acham? A questão dos músicos, por exemplo? Que tocaram. Que eles tocavam, tipo, cortejos para o imperador, também. Eduardo, só vem um pouquinho para cá para aparecer bem o Gabriel e você ficarem bem... Tá, você está aparecendo o Gabriel. Vamos lá. E eles tocavam muito pro imperador em certas festas, em certas coisas, em certas extremoções, em coisas que eram espaços para os brancos, que eram espaços predominantemente onde só se encontravam brancos e para a sociedade, né, nesse sentido, essa parcela da sociedade, e eles se integravam e eles eram, teoricamente, parte essencial daquilo também. Lembrei também das madrinhas pretas de filhos brancos, né, dos seus donos, né. Isso mostra, porque foi madrinha de uma criança branca e tal, né. Perfeito. Mas será que a gente não podia... Será que a gente não podia questionar um pouquinho, não o que vocês estão dizendo, mas assim, tentar fazer um exercício de avaliação da integração desse negro, escravo ou livre, na sociedade da época, em diferentes esferas? Por exemplo, essa questão citada agora pelo Gabriel, né, dos negros músicos, né, dos negros barbeiros ambulantes, eles estão sem dúvida integrados a essa sociedade do ponto de vista econômico, não é isso? Porque a sociedade, na verdade, é uma sociedade escravista e são eles que produzem a riqueza. Então, do ponto de vista econômico, não há como dizer que esses negros não estejam integrados. Eles fazem parte do sistema. Eles são talvez a parte mais importante do sistema, não é isso? A que faz o sistema funcionar. Agora estou numa saia justa, vocês têm que se apertar aí, Douglas, para poder sair a Suliane e a Carla. Porque a Carla que chegou agora, Carla, dá um aceno aqui, a Carla Quintanilha, a Suliane, olá, porque se elas não aparecerem depois, quem vai sofrer sou eu, né? Então olha só, do ponto de vista econômico esse negro está integrado. Do ponto de vista cultural, sem dúvida que a participação dele existe. Mas vamos pensar do ponto de vista social, do status. Será que não havia barreiras à integração desse negro? Como existem hoje ainda, gente. Por exemplo, era fácil, a América Arache fala disso, Douglas, vem mais um pouquinho para perto da Bia, um pouquinho mais para perto da Natália, porque aqui eu estou quase tendo que me jogar da janela para filmar.